Sejam todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva. Pedimos que tirem o volume ou desliguem os celulares, por favor. E para início da nossa reunião, vamos fazer a leitura do livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixa de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Vamos nos concentrar. Quem preferir fechar os olhos, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por este momento de reflexão, de aprendizado. E pedimos, Senhor, a Tua proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Também por aqueles que se encontram em nossos pensamentos, necessitando tanto do Teu amparo, Senhor. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas cadeias, nas ruas, ou em seus lares, adoentados, acamados. Traga o conforto, Senhor, o alívio a cada um. Pedimos também pela nossa irmã trabalhadora Angélica, que se encontra internada, pedindo a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe que ampare, que ela possa ser fortalecida em seu leito de UTI, também a equipe médica, Senhor. Pedimos pelos nomes em nossa cestinha, em reuniões também da nossa casa, as águas que foram trazidas para a fluidificação. Que Neuza seja amparada em toda a sua fala e tudo
preparou, pesquisou, venha trazer para todos nós mais aprendizado e reflexões. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Vamos nós de novo, né? Outra vez. Hoje o nosso tema é roteiro de felicidades. Como que se constrói um roteiro de felicidade com os ensinamentos de Jesus? Uma das melhores formas da gente entender isso são as bem-aventuranças. Apesar de que muitas vezes elas parecem contraditórias, mas se a gente trocar a palavra bem-aventuranças são os felizes, bem-aventurados são os felizes, a gente vai começando a compreender cada uma delas. Então vamos ao nosso estudo de hoje. O Sermão do Monte é realmente a alma do Evangelho. E nele encontram-se ensinamentos tão atuais que parecem ditos pelos Espíritos hoje, dentro da nova visão do cristianismo redivivo. A importância de seu conteúdo, muitos consideram este sermão de Jesus como a norma da vida cristã. Certamente, bastaria lhe seguir as recomendações para se alcançar grande evolução espiritual. Nele, Jesus expõe as bases de sua doutrina moral, abrangendo vários temas de um modo popular, de fácil entendimento. Por que Jesus falava de modo popular e de fácil entendimento? Porque naquela época era assim que eles teriam condições de entender. E hoje, como diz ali em cima, parece que foi escrito hoje, certamente bastaria lhe seguir as recomendações, todas as recomendações de Jesus. Certamente, se seguíssemos, já estaríamos bem mais evoluídos. Mas estamos a caminho. Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se Ele nos disse isso, nós temos condição de fazer tudo o que Ele fez. E nós vamos conseguir. Independente do nosso tempo, porque o nosso tempo é o nosso caminhar, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, mas nós vamos conseguir. Dante disse que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha a importância do Sermão da Montanha para a gente, cristãos, né? Nem só espíritas, cristãos, porque nele estão muitas virtudes que nós deveríamos tentar alcançar. As bem-aventuranças, que são uma série de promessas e bênçãos que Jesus faz aos seus seguidores, são uma declaração. Gente, desculpa, tá? Mas é que sábado eu fiquei num ar-condicionado e tá bem difícil para falar. Peraí. O balinho aqui e tudo. Vou voltar. As bem-aventuranças, que são uma série de promessas e bênçãos que Jesus faz aos seus seguidores, são uma declaração de que a alegria e a felicidade autênticas
não estão na riqueza, poder ou sucesso mundano, mas na humildade, na busca da justiça, na misericórdia e na busca da paz. Então, essa parte aqui, ela já explica bastante para a gente essas bem-aventuranças de Jesus. Por quê? Quando nós entrarmos daqui a pouco no que eu falei que parece meio estranho, né? A gente vai perceber, a gente tem que sempre voltar à tona essa frase. Não estão na riqueza, poder ou sucesso mundano. Jesus não fala das bem-aventuranças neste planeta. Ele disse que este não é o seu reino. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a gente tem que perceber que o nosso planeta Terra de provas e expiações que no momento estamos é uma passagem. É uma passagem para que possamos, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa boa vontade, nos evoluirmos um pouco mais e sairmos daqui melhores do que entramos. Porque nós já viemos com muitas coisas para acertar, muitas arestas para serem aparadas. E com certeza vamos sair de novo com outras tantas, mas que a gente possa fazer o possível. E aí ele fala que, na hora que a gente entender que não é nesse sucesso mundano, mas na humildade, na busca de justiça, na misericórdia e na busca da paz. Essas são as bem-aventuranças. São 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Estranho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que Jesus quer dizer com esse pobre de espírito? Vamos trocar as palavras. Felizes são aqueles pobres de espírito. Pobres em que sentido? No que nós acabamos de ler no slide anterior. Humildade, justiça, misericórdia e paz. Então, se somos pobres nisso, nós não conseguiremos atingir o reino dos céus. Porque não é pobre de pobreza, falta material. Ele nos disse isso. Não é essa pobreza. Não é o mundo atual. A segunda são os bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra. O que a gente pode entender por mansos? Pacíficos, não bobos, pacíficos. Aqueles que procuram, aos poucos, ir amenizando as coisas. Procuram, dentro do lar, por exemplo, ser aquela pessoa que tenta de um lado, tenta do outro, apazigua de um lado, apazigua do outro, né? Nunca dá razão a um só. Então, esses são os mansos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Por quê? Porque felizes são aqueles que choram, entre aspas, que passam por suas dificuldades, que passam pelos seus desafios, que passam por suas dores com dignidade, com humildade, tudo voltando lá naquele outro slide. E eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça, fome de justiça. Quanta injustiça aconteceu com Jesus enquanto ele estava aqui conosco? Quanta coisa
Ele sabia que ele iria passar. Mas se a gente analisasse, quanta coisa ele não precisaria passar. Mas nós estávamos lá. Nós estávamos lá, açoitando, brigando, nas bigas, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos são aqueles que têm compaixão, têm indulgência, perdão para com o próximo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é estar limpo de coração? É estar sem egoísmo, sem feridas, libertando aquelas feridas, aquelas dores, aqueles desafios que a gente encontra no nosso dia a dia. Vamos libertar e vamos deixar o nosso coração limpo. É como um copo com água, que essa água não está muito limpa. O que você faz? Você coloca ela embaixo da torneira. Aos poucos ela vai indo, a água suja vai saindo, a água limpa vai entrando, né? E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, essas são as 7 bem-aventuranças. Agora vamos dar uma destrinchada nelas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes, que aproximam de Deus a criatura, e o orgulho entre os vícios que dele o afastam. O reino dos céus é dos pobres de espírito. Jesus designa por pobres de espírito todos os que têm orgulho. A colocação da humildade de espírito é a primeira propositalmente, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quando Jesus coloca aqui a humildade, primeiro propositalmente, e depois ele nos diz que tudo depende do que nós fazemos. Com o quê? Com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, ou com a nossa falta de vontade. Então, os pobres de espíritos são aqueles que não têm boa vontade, que vivem mergulhados no orgulho, no egoísmo, nos vícios. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. A mansidão, no contexto bíblico, não significa fraqueza ou passividade, mas sim uma disposição para submeter-se à vontade de Deus, com humildade, bondade e paciência. Então foi aquilo que a gente comentou. Ser manso não é ser bobo, não é deixar que as pessoas pisem na gente, maltratem a gente. Não, não é isso. No contexto bíblico, significa uma disposição para se submeter à vontade de Deus. Novamente, Jesus falando, humildade, bondade, paciência. A mansidão é uma virtude que ajuda os cristãos a viver em paz, a superar a violência e a amar seus inimigos. Como isso é difícil, né? A gente não consegue amar nem o próximo, quanto mais amar o inimigo. Olha que dificuldade que Jesus trouxe para a gente. Não é? Fala assim, Jesus, fala sério, né? Tipo, entendeu? Porque já está difícil amar o amigo. Imagina o inimigo. Mas a gente vai conseguir.
Se não for agora, com quantas encarnações forem necessárias. Mas não vamos chegar lá. A vida de Jesus, sua paciência diante das ofensas e seu amor pelos oprimidos são exemplos de como a mansidão pode mudar vidas. Quando a gente fala aqui de amar seus inimigos, o que Jesus fez quando Pôncio Pilatos falou que ele seria crucificado? Quando ele estava na cruz, o que o soldado, o que ele disse? Quais foram as últimas palavras dele para o soldado ali? Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, olha como Jesus amava os inimigos. Não eram amigos dele que estavam fazendo isso, né? Mas ele até o final resistiu. E como disse Isaura naquela última vez que ela falou sobre bem-aventurados os aflitos, ela ainda comentou que Jesus venceu o mundo. Vós também vencereis. Então a vida de Jesus, sua paciência diante das ofensas, seu amor pelos oprimidos, são exemplos de como a mansidão pode mudar vidas. Amor pelos oprimidos. Um caso exemplo que a gente conhece fácil para se dar. A mulher que adulterou. O que Jesus fez com todos aqueles homens que estavam lá querendo apedrejar a mulher? Continuou escrevendo na areia e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Interessante, uma observação, não sei se vocês repararam isso nos filmes que a gente já viu. Quando Jesus diz que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, os primeiros a colocar a pedra no chão foram os mais velhos. Por quê? Porque eram os que tinham mais pecados, né? Os mais velhos tinham mais pecados do que os jovens. Pois é. Então, mas Jesus sempre conduziu muito bem, com muita mansidão, a todos os oprimidos, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Significa que aqueles que se sentem profundamente aflitos, que reconhecem a sua fraqueza e necessidade de Deus, serão consolados e abençoados por Ele. O choro aqui não se refere a uma tristeza superficial, mas a um lamento por causa da dor, da injustiça ou da falta de esperança, que abre o coração à intervenção divina. Vocês já repararam que na maioria das vezes, quando nós estamos com alguma dor, algum problema, alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz, vamos orar, né? E quando está tudo bem, nós também lembramos rapidinho, vamos orar? Não. Então, quando ele diz aqui que o choro não se refere a uma tristeza superficial, mas a um lamento por causa da dor, da injustiça ou da falta de esperança, que abre o coração à intervenção divina. Então, aquele que chora, aquele que está com esse sofrimento, ele se liga mais à espiritualidade. E aí é onde Jesus diz: aqueles que choram serão consolados. Porque existe uma ligação maior entre o Criador e a criatura. O choro mencionado na frase pode ser o início de um processo de transformação, onde a dor e o sofrimento são substituídos pela paz e pela esperança em Deus. Então, quando nós temos esses desafios, essas dores, uma doença, perda de um ente querido, alguma coisa nesse sentido,
ligação com o Criador é muito maior. E é nesse momento de sofrimento, de dor, que nessa oração nós teremos substituídos pela paz e pela esperança de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ela expressa que aqueles que desejam profundamente a justiça e a verdade serão recompensados e satisfeitos. Então, quem busca realmente do fundo do coração ser justo, ser bom, vai ser recompensado. O que significa essa justiça e essa verdade aqui para serem recompensados? É aquela caridade que você faz do fundo do seu coração. Não é aquela caridade da selfie. Não é isso. É a caridade do fundo do coração. A metáfora da fome e sede é usada para descrever um desejo profundo e intenso por algo. No contexto bíblico, a fome e a sede de justiça representam um anseio por uma vida que seja reta, justa e alinhada com a vontade de Deus. Então, quando nós percebemos aqui... Gente, desculpa, deixa eu botar uma balinha aqui, que senão não vai dar, não. A bala está sendo difícil hoje. Aí sai um monte. Então aqui, quando no contexto bíblico, a fome e a sede de justiça representam um anseio por uma vida que seja reta. Um anseio que seja pelos ensinamentos do Cristo. Um anseio que seja amar ao próximo como a ti mesmo. O anseio de dizer, não faça ao outro aquilo que não querias que fizesse contigo. Então, isso é uma vida reta, uma vida justa e alinhada com a vontade de Deus. Por isso, ele disse aqui, quem tem fome e sede de justiça serão fartos. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por quê? Pela vida justa e reta, ensinamentos do Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Significa que aqueles que demonstram compaixão e bondade para com os outros, especialmente para com aqueles que estão em sofrimento ou necessidade, serão também objeto de misericórdia, perdão e amor. Essa bem-aventurança ensina sobre a importância de praticar a misericórdia, não como um ato de caridade, mas como uma forma de viver em sintonia com o caráter de Deus. Quando nós estávamos estudando isso, nos veio à mente um fato de Madre Teresa de Calcutá, que uma vez ela foi entrevistada e ela estava na rua fazendo um curativo num paciente bem feio, assim, uma perna bem feia, sabe? E ela estava lá fazendo o curativo. Aí a repórter falou para ela assim, nossa, madre, eu não faço isso nem por $1 milhão. Ela respondeu, nem eu. Eu faço por amor. Então, quando a gente percebe aqui, como acabou de falar, que significa que aqueles que demonstram compaixão e bondade para com os outros. Madre Teresa de Calcutá fez isso. Gandhi fez isso. Martin Luther King fez isso. Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Quantos? Milhares que a gente pode citar.
especialmente para com aqueles que estão em sofrimento ou necessidade. Então aqui você vê que a misericórdia que é levada não é só aquela caridadezinha, eu vou dar essa roupa aqui que não serve mais, eu vou dar esse alimento porque está sobrando. Não é isso. É aquela bondade de dentro do coração, é aquela boa vontade de dentro do coração, como uma forma de viver em sintonia com o caráter de Deus. A bem-aventurança indica que a felicidade verdadeira não está apenas em receber misericórdia, mas em praticá-la, vivendo em sintonia com o amor de Deus e com os princípios do reino. Foi esse exemplo que eu acabei de dar de Madre Teresa de Calcutá. Ela vivia verdadeiramente o ensinamento do Cristo. Ela vivia, o coração dela vivia repleto dos ensinamentos do Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Interessante isso, não? Vamos ver. Ela fala sobre a importância da pureza de coração, ou seja, a busca por uma vida interior, sincera e honesta. Então não adianta a gente fazer de conta do lado de fora. Dentro da casa espírita, todos nós somos maravilhosos, né? Agora sai, pronto. Ontem, sábado, eu não pude vir ao encontro com Jesus, mas ontem eu assisti. E a Andréia ainda falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você entra na casa espírita, você deixa os seus obsessores lá fora. Quando você sai, eles vão contigo. Não faça isso. Quando você vier para a casa espírita, traga eles. Chama eles para entrar junto com você. Né? E isso é bem interessante. A gente tem que perceber essas coisas. Então, esse bem-aventurados limpos de coração, sobre a importância da pureza de coração. Ou seja, a busca por uma vida interior, sincera e honesta, livre de maldade e hipocrisia. Olha a nossa boa vontade aí novamente. Não adianta fazer caridades fazendo selfie. É boa vontade, é saindo do nosso coração. A Bíblia afirma que para aqueles que buscam essa pureza de coração, será possível contemplar a Deus em sua essência. Ver a Deus não se refere a uma visão física, mas a uma compreensão profunda da presença de Deus em nossa vida. Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa dificuldade em querer entender na minha mente um ateu. Porque quando a gente pergunta a ele, mas quem criou a mata? Quem criou o céu? Quem criou o mar? Quem criou a vida dentro de uma mulher? O acaso? Então, eu acredito que assim, deve ser bem difícil. Deve ser, Deus. Porque tudo que é feito pela mão do homem não é obra de Deus. Não é isso? Tudo que é feito pela mão do homem não é obra de Deus. Porque Deus é que fez tudo isso que você falou. Deus fez tudo. Agora, existe muita coisa feita pela mão do homem que é obra de Deus. Exemplo, vacina, remédios, exames de tomografia e tal. Deus deu a inteligência ao homem para que pudesse alcançar coisas para a melhoria do bem-estar físico, porque é o nosso corpo físico que nós dependemos de cuidar para a evolução do nosso espírito. Se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, como que a gente vai conseguir chegar na nossa meta
espiritual, na meta que nós temos que cumprir nessa encarnação. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, isso é muito importante. E essa inteligência Deus deu ao homem. Deus deu, aí o homem fez, né? Agora, realmente é a natureza, o mar, as montanhas, tudo, né? É obra de Deus. Então, quando diz aqui, ver a Deus não se refere a uma visão física, mas a uma compreensão profunda da presença dele na nossa vida. Quem acredita realmente em Deus tem fé. Quem tem fé dá o passo. Depois Deus coloca a pedra. E você vai. Você sabe que Deus está ali. Você sabe que Deus não vai te abandonar. Você sabe que Deus não vai te deixar cair. Deus não vai te deixar sozinho. Em minuto nenhum. A frase de Mateus, que é essa, né? Capítulo 5, versículo 8, que é essa, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, é um convite à reflexão sobre a importância de buscar uma vida interior pura e sincera, que nos permita experimentar a presença e o amor de Deus em nossa vida. Então, esse convite de Mateus é que a gente coloque Deus dentro de nós e que depois que Ele estiver aqui dentro, a gente consiga deixar Ele ir saindo. Como que a gente consegue deixar Deus saindo? Na hora que a gente está fazendo um bem, na hora que a gente está fazendo uma oração, na hora que a gente está ajudando alguém, como o caso de Madre Teresa de Calcutá, sem nenhum vínculo financeiro ou nada do tipo. Ela fazia por amor. Então é nessa hora que a gente percebe e experimenta a presença e o amor de Deus na nossa vida. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ela significa que aqueles que buscam e promovem a paz, tanto interior como entre as pessoas, serão reconhecidos como filhos de Deus. Quem não promove a paz, promove a guerra. Não serão reconhecidos como filhos de Deus. Porque a lei, não que Deus não vá reconhecer, todos nós somos filhos de Deus, irmãos universais. Mas aqueles que Deus reconhece rapidamente como seus filhos, são aqueles que seguem seus mandamentos. Os outros vão demorar um pouco mais a chegarem num caminhar mais lento, mas vão chegar também, né? A palavra pacífico ou pacificadores refere-se àqueles que buscam a paz, reconciliação e harmonia. Nós comentamos já aqui sobre reconciliação e harmonia, principalmente na maior e melhor escola que nós temos nesse planeta, que é a família. Nós estamos com os melhores professores que necessitamos para essa encarnação dentro da nossa casa. E é essa paz, essa reconciliação e essa harmonia que nós temos que manter dentro do nosso lar. Só quando nós tivermos isso dentro do nosso lar, nós conseguiremos levar para o lado de fora. Gandhi também disse, eu sou a mudança que eu quero ver. Então, se eu sou, é dentro da minha casa, né? A promessa de serem chamados filhos de Deus significa que eles estarão em uma relação íntima e de afeto com Deus, como um filho para com seu pai. Então, essa promessa é uma coisa muito íntima entre nós e Deus. Se eu não me engano, também foi Madre Teresa de Calcutá
disse que eu sou uma gota no oceano, mas sem a minha gota, o oceano teria uma gota a menos. Não foi ela que disse, Madre Teresa? Então, é essa relação íntima que nós temos com Deus, com afeto, com amor, com paz, com reconciliação, com harmonia, é que nos torna um filho mais próximo do Pai. No Sermão da Montanha, Jesus define felicidade, explica a sua missão, compara a justiça terrena e a justiça divina, critica a religiosidade meramente exterior e ensina o que é ser santo. Reúne, deste modo e de forma sintética, o mais expressivo discurso moral já conhecido. Por isso, Gandhi disse que, se tudo se perdesse e ficassem as bem-aventuranças, nós teríamos tudo. Por quê? Porque é o maior discurso moral que nós temos. Se a gente seguir as bem-aventuranças, nós estamos evoluindo moralmente. O Sermão da Montanha é o fundamento da moral cristã e devemos considerá-lo o regulamento que precisamos observar se quisermos caminhar para Deus. Então, toda vez que a gente tiver uma dúvida com alguma coisa, em relação a alguma coisa, alguém fez algo que me ofendeu tremendamente. O que eu vou fazer? Pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Então, na hora que a gente descobrir o que Jesus faria, nós vamos estar agindo como um filho de Deus, no caminhar para Deus. Lá no nosso tema, nós estávamos falando sobre roteiro de felicidade. Nós iniciamos assim o nosso tema. Então, a felicidade é uma emoção básica, caracterizada por um estado emocional positivo, com sentimentos de bem-estar e de prazer, associados à percepção de sucesso e à compreensão coerente e lúcida do mundo. A principal diferença entre emoção e sentimento reside no tempo e na intensidade, bem como na base biológica e psicológica. As emoções são reações rápidas, intensas a estímulos, enquanto os sentimentos são estados mais duradouros e reflexivos, que resultam da interpretação e avaliação das emoções. Exemplo: emoção, reações rápidas e intensas. Paixão. Estou completamente apaixonada. Viro meu mundo de perna para baixo por uma paixão. Daqui a pouco essa paixão passa. Então, é uma emoção rápida, intensa, mas rápida. Agora, um sentimento, que é um estado duradouro e complexo. Amor. A diferença de paixão e amor. Um é emoção, o outro é sentimento. A felicidade é um estado de bem-estar e contentamento. Um sentimento que transcende o material e se encontra no interior de cada um. É a capacidade de apreciar o presente, cultivar a gratidão e encontrar alegria nos detalhes da vida. Então, olha que interessante essa definição de felicidade. A capacidade de apreciar o presente, cultivar a gratidão e encontrar alegria nos detalhes da vida. Quantas vezes nós ficamos presos ao nosso passado? Eu era feliz e não sabia. Passou aquela parte. Agora não tem mais jeito.
Vamos ser felizes agora. Ah, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Ah, mas eu só vou ser feliz quando meu filho se tornar médico. Ah, mas eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro zero. Você não vai ser feliz. Porque você está em busca, primeiro, de coisas materiais. E segundo, você não está aproveitando o hoje, o presente. O passado não tem volta. O amanhã a gente não sabe se terá. Então vamos aproveitar hoje. Vamos aproveitar o nosso caminho com o objetivo de onde nós queremos chegar, mas aproveitando o nosso caminhar. Felicidade não é um destino, mas um caminho que se constrói através de escolhas e atitudes. Então, a felicidade está lá na frente, a felicidade está quando eu comprar minha casa de praia, a felicidade está quando eu comprar um carro novo? Não. A felicidade está na minha luta diária para conseguir esse bem que eu acredito que vai ser bom para mim. Então, é esse caminhar, é essa escolha de ir passo a passo que chama-se felicidade. Como sempre a gente acaba com uma musiquinha, eu trouxe uma hoje que é Receita de Felicidade. Mas eu vou colocar a letra aqui porque eu não sei se todos conhecem. Pega uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam pra valer. Tenha sempre muito amor, que amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental, e o sonho sempre pode acontecer. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam pra valer. Tenha sempre muito amor, que amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental, e o sonho sempre pode acontecer. Essa é a receita de felicidade do Toquinho. Mas nós temos em nossas mãos a receita de felicidade de Jesus. Nosso mestre e guia, que sempre nos ampara, sempre nos ajuda, sempre está conosco. Que nós possamos ter discernimento para ver, sentir a presença dele junto a nós
durante todo o tempo. Que a nossa semana possa ser de muita paz. Obrigada. Muito obrigada, Neuza, pelo aprendizado, pelas reflexões, pela música mesmo. E vamos chamar a Rosângela para fazer a prece de encerramento e depois daremos alguns avisos. Depois de tantos lindos conselhos que recebemos aqui, só podemos pedir, Pai, que possamos levar para o nosso dia a dia tudo aquilo que ouvimos, colocarmos em ação, tirarmos de dentro de nós, porque Deus existe, Ele está aqui e precisamos colocá-lo em movimento. Eu acho que é isso que Ele pede para todos nós, que essa receita de felicidade saia do nosso caderninho, pelas nossas mãos, pelos nossos pensamentos e se tornem atitudes, nos melhorando dia após dia. Que assim seja, Senhor. É o que te pedimos para mais uma semana de muita luz em nossas vidas. Muito obrigada.